Gente, oi Vinícius, seja bem-vindo, bom dia para você, tudo bem? Tudo certo, bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Tudo jóia, tudo jóia. Vinícius, bom dia. Queria, como sempre, a gente começa aqui pedindo a visão macro do analista, né? Sei que é uma semana atípica, né? Nos próximos 4 anos nós não teremos uma semana como essa. Então, queria enxergar, né, o cenário que vocês estão vendo, né? Entendemos que é um cenário de cautela, mas mesmo assim, né, sabemos que mesmo falando sobre a necessidade de cautela, sempre temos telespectadores que estão dispostos a tomarem risco, né? Então, para essas pessoas que estão mais dispostas a tomar risco nesse momento, né, o que devem fazer, o que não devem, o que devem tomar de cuidado, né, para que possam ter aí 3 dias saudáveis, né, pelo menos no mercado, já que no resto as coisas estão um pouco mais tensas. Tá certo. Não, realmente, como você disse, essa é uma semana bem atípica, né? Na verdade, o mercado tem sido bem atípico, né? Nesses últimos tempos aí, desde pandemia, o mercado não se comporta mais como era antes, vamos dizer assim, né? A gente está sempre reaprendendo, readaptando estratégias, porque o que funcionava antes não é que deixou de funcionar, mas perdeu certa eficácia ali, né? E, bom, para essa semana aí é cautela. Eu tinha comentado até na sexta-feira que a gente poderia ter uma desaceleração no Ibov, né, fazendo análise gráfica, né, que é a minha especialidade. A gente já estava num patamar extremamente sobrecomprado, né? Eu tenho até posso compartilhar minha tela com vocês aqui? Claro que pode. Acho que fica mais fácil. Deixa eu... Aí. Bom, a tela está aqui, bom, está um pouco bagunçado, mas enfim, bom, esse aqui é o cenário que eu tinha para o Ibov na sexta-feira, né? Análise técnica clássica aqui, padrão, enfim, a gente tinha esse padrão aqui, né, de um possível alargamento, e se a gente tira um pouco o zoom desse gráfico, né, se a gente dá um zoom out aqui, a gente consegue ver que o Ibov vem trabalhando num canal canal de baixa bem extenso, né? A gente tem aqui desde meados de 2021, a gente tem essa faixa desse canal de baixa. E o Ibov não consegue superar esse patamar de preços. E esse indicadorzinho aqui é um desvio padrão, né, que eu costumo falar, é o preço menos a média e dividido pelo desvio padrão. E ele mostra para a gente aqui basicamente quando o preço está bem sobrecomprado ou sobrevendido, né? O que a gente chama de Z-score. E ele vem funcionando muito bem, né? Então, quando a gente chega aqui na sexta-feira, numa resistência, num topo de um alargamento aqui, e nesse topo desse canal de baixa, juntamente com o indicador, já era muito esperado que a gente tivesse uma correção do Ibov. Até porque a gente tinha também Petrobras, seguindo esse mesmo padrão, né? A gente tem aqui Petrobras extremamente sobrecomprada, né? O indicador que também indicando para a gente, enfim, rompendo aí, chegando a preços históricos, cumprindo com a sua movimentação de Fibonacci, enfim, Banco do Brasil também, além do risco aí político, né? Que, lógico, que é o holofote da semana, a gente já tinha esses layouts aí dessas ações mais pesadas do Ibov, que estavam mostrando isso aí para a gente, né? Então, já era um claro sinal de que, pô, não é que a gente vai sair vendendo, é o que eu falo, pessoal, pô, não é que chegou aqui a gente vai vender, mas comprar não dá mais, né? Você vai chegar no final da festa. Então, é melhor ter uma cautela, esperar um pouco e ver como é que vai se comportar. Porque, do contrário, quando ele não engata uma super tendência, que são eventos muito mais difíceis de acontecer, esses padrões, né, de sobrecomprados e sobrevendidos, junto com essa correlação de fatores acabam funcionando muito bem, né? E a gente tem o índice abrindo agora aí em ligeira alta, vamos dar uma olhada aqui. 116.600. Abrindo um gapzinho de alta aí. Vamos ver o que a gente tem para a sessão de hoje, mas corroborando aí, né, com a leitura. Acredito que o Ibov tem um ponto extremamente relevante para a sessão de hoje, que é essa região aqui de 61,8, tá, de Fibonacci, né, que seria um limite aí de uma retração saudável dessa última perna aqui que a gente fez. Ó. A gente subiu aí 8% reto, muito parecido com essa aqui da semana da eleição, né, pós-eleição, que a gente teve essa movimentação forte,
e aqui da mesma maneira, ele respeitou a correção de Fibonacci até a região de 50 e 61,8 e depois voltou a subir. E para essa semana a gente tem praticamente o mesmo layout, né? A gente teve uma puxada forte aí de quase 8% e a gente chega aí numa região de decisão, né? Porque o preço na sessão de ontem, antes de ontem chegou a perder a média de 9 e chega aqui numa região de suporte, que também é a região de 61,8, né? E perdendo essa faixa, a gente pode voltar aí para a faixa dos 114 mil pontos. Então, né, na minha visão, para hoje é um dia aí de decisão, tá? Porque fechando a baixa aqui, realmente, a gente pode estender as baixas aí até a faixa do 114, que também é o topo aqui dessa consolidação que a gente trabalhava, né? Antes de ter esse movimento de alargamento, né, a gente tinha essa movimentação aqui de um possível caixote, né? A gente tinha isso aqui, ó. E aí a gente vai voltar a testar essa região aqui como um suporte, e perdendo ela a gente volta a brigar dentro desse imbróglio aqui, tá, pessoal? Então, para a sessão de hoje aí mais cautela e dia decisivo, né? Dia e semana decisiva aí pro Ibov, né? Verdade. Podemos dizer aí que se voltar para dentro desse caixote, a gente vai ter um final de ano muito volátil, é isso? Está enxergando, Vinícius? Isso, com certeza. Assim como o dólar também, né? O dólar, vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu fazer uma análise do dólar. O dólar também, eu tenho 2 pontos, né? Extremamente importantes aqui no dólar. Ó, notem que o dólar tem mais ou menos o mesmo padrão aqui. Notem essa volatilidade dentro desse caixote, né? E o dólar tem o seguinte ponto, ele não consegue ganhar a região dos 5.450, né? Ele chega aqui e não consegue. E tem como barreira aqui também a faixa dos 300. Então, o dólar, desde, a gente pega aqui, ó, 27/7, praticamente, né? A gente tem o dólar aqui oscilando entre 5.150 e 5.300. A gente fica nesse passeio aleatório aqui, né? Nesse ping-pong aqui, hora dá uma saída, mas, enfim, ele acaba voltando para dentro dessa região. O dólar está até mais travado que o Ibov, né? Nota como quando ele saiu, como ele voltou rápido, né? Como ele voltou rápido ali. Voltou. Quando ele teve aquela janela ali para sair, né? É o que eu estou falando para o pessoal também. O dólar, além desse cenário aqui, né, no diário, o que a gente tem aqui pelo semanal? Pelo gráfico semanal, a gente tem um ativo trabalhando aqui numa região também extremamente importante. A gente tem um ativo trabalhando aqui em médias móveis também, né? Que foi a faixa que ele fugiu, né? Vou mostrar para vocês novamente. Aqui, ó, aquela faixa que você falou, ele saiu e voltou rápido. Foi a região dos 450. A gente olha aqui pelo semanal, nos 450 que a gente tem aqui. A gente tem média de 200 no semanal, média de 50 também no semanal, e temos a resistência de preços aqui também, né? Então, assim, essa região do dólar, né, do 5.450, 5.400, é uma região também crucial, desenvolvendo para cima, é bem provável que o dólar volte a buscar aí patamares como 5,55, 5,60. E para o Ibov, que você tinha falado, né, o Ibov a gente tem um cenário, né, um pouco melhor do dólar e dessa congestão do dólar, mas realmente, voltando para dentro desse caixote aqui, né, a gente volta a brigar aqui, né, entre o 108 e a questão dos 114 mil pontos, aí fica bem volátil aí também, enfim. Mas aquilo que você falou, o mercado dá a gente gosta de volatilidade, né, então, assim, a gente tem operações para os dois lados, a gente tem pontos importantes, como o Vale aqui, Vale, apesar das quedas que a gente está tendo aí no minério de ferro, possibilitou fazer uma compra ontem, por exemplo. Tem uma região aqui, ó, extremamente importante de suporte, e o ativo vem performando bem, apesar de queda de dados da China, apesar da queda do minério. Enfim, também possibilita fazer compras que são mais, para quem gosta mais de risco, né? Mas o cenário aí está realmente bem mais vendedor e bem mais pessimista por hora, né? Hoje a sessão para mim vai ser bem tensa, como eu disse, saindo desse 114 aqui, aí o negócio realmente complica para quem está comprado, tá? Entendo. O nosso mercado até abriu hoje na contramão dos futuros, né? A gente conseguiu ali ver um movimento mais positivo de abertura, né? Nosso mercado conseguiu chegar ali na região dos 116.780, se não me engano, se alguém tiver aí na tela, mas já vem zerando, né, esse movimento positivo,
E, enfim, né, mostrando que, de fato, esse fluxo de compra, ele, pelo menos essa semana, parece estar tá mais reduzido, né? Vamos ver como é que vai ser a sequência ao longo do dia de hoje. Vinícius, olhando e te escutando, me parece que o mercado está cada vez mais técnico, né? Ele está, assim, trazendo mais e mais surpresas. Quando o pessoal cria um cenário, cria uma possibilidade, cria uma narrativa, parece que o mercado ele tem se remoldado. Tem algum setor que tu tá olhando assim com mais destaque, com mais atenção para esse momento, né? Até porque a nossa sequência aqui é o Daniel trazer a voz do povo, né? Que é a turma no chat ali trazendo as suas perguntas, seus ativos. Mas eu, né, antes de me despedir aqui de vocês, eu queria enxergar qual é o setor que tecnicamente está mais interessante, né? Ou que porque está numa região de suporte interessante, né? Ou que esteja, né, ali próximo a romper uma região de resistência. A gente viu uma movimentação, né, a gente conversou com alguns analistas no início da semana, falaram do setor de bancos, né, o pessoal falou muito da questão de bancos, né, obviamente que falam de commodities, mas eu queria saber também a sua opinião. Legal, vamos lá. O que eu gosto de analisar, né, para pegar aí possíveis upsides que a gente fala, são os setores que ainda estão mais descontados, né, os que realmente ainda não andaram, né, mas realmente a gente tem que o IFNC performando muito bem, né, o IFNC também seguia aí, o IFNC anda bem em linha com o Ibov, né, a gente tem esse canal de baixa aqui também, né, notem aí que ele chegou nessa região de 61,8, voltou tudo para cima, testou aqui de novo, subiu, enfim, e agora faz uma movimentação aí, um pequeno canalzinho de alta aqui, a gente pode traçar aqui rapidamente, um pequeno canalzinho de alta aqui, né, o preço vai zigue-zagueando para cima. O setor financeiro é um setor que eu gosto muito, me agrada muito, ainda temos ativos descontados, né, que não desenvolveram tanto, né, eu acho, na minha opinião, né, pessoal, o particular aqui. YouTube já andou, para mim já andou tudo que tinha que andar, mas a gente tem Santander, Bradesco ainda não andaram. Deixa eu perguntar quais ativos que estava... Legal. Santander e Bradesco tem um upside ainda para andar, né, porque notem, desde aquela queda do Covid, o ativo ainda não se recuperou, né, pelo contrário de YouTube. YouTube já foi e fez preço máxima histórica aí, né, YouTube estava numa tendência de alta e sensacional, depois que saiu dessa cunhazinha aqui, né, e desenvolveu, é fantástico, o ativo subiu aí 30%, um movimento lindo. Mas, enfim, o setor financeiro gosto muito, tá bem bacana, e o setor imobiliário, eu acho que a gente poderia ficar de olho aí também, tá, a gente nota uma recuperação aí bem interessante, né, o ativo vinha apanhando bastante, né, desde do pico da pandemia, né, chegamos aí a preços bem baixos, e agora a gente nota uma recuperação, né, o preço passa para cima das médias, trabalha acima da média móvel de 9, média móvel de 27 e média móvel de 55 períodos. Então a gente tem uma tendência de alta aí bem clara, né, e a gente chega aí também num ponto Por que essas médias... Pode falar. Termina. Não, termina porque eu queria que tu comentasse um pouco aqui para o pessoal por que são essas médias são importantes se você utiliza, né? Porque geralmente quando o pessoal fala algum indicador assim que tem alguma configuração, eu costumo querer saber um pouquinho mais, né? Para ajudar a turma a ter o mesmo mindset que o teu. Não, legal, bacana. Vou só concluir o racional aqui, né? Então, a gente tem o setor fazendo essa virada, né? O setor fazendo essa virada de chave aqui e voltando a performar em uma tendência de alta, né? Testando as regiões aqui como suporte. Então, também está numa região extremamente importante, porque a gente tem aqui o setor imobiliário testando uma região de suporte pelo semanal também, tá? Então, depois dessa forte queda, ele subiu e a ideia é que ele faça uma correção nessa zona de suporte aqui, até pode ser aqui mais ou menos até a região dos 750, para ele voltar a performar em alta. E é um setor que, como eu disse, o setor não andou ainda, né? Na verdade, o setor não andou nada, praticamente, e a gente tem um upside aí bem interessante aí de uns 90%, tá? E tem bastante papel aí que tem empresas bem geridas, né, com bastante caixa, enfim, empresas bem
bem estruturadas aí que a gente pode observar também, tá? Pensando aí num médio, longo prazo, tá? Um prazo maior. E respondendo a questão das médias, né? Bom, média móvel que eu utilizo aqui, né? Eu utilizo uma média móvel de 9 períodos exponenciais, uma média móvel de 27 períodos exponenciais e uma média móvel de 55. Por que das médias? A média móvel de 27 períodos é uma média móvel baseada em Fibonacci, dos valores de Ficube, e a média móvel de 55 também. E a média móvel padrão aqui, né, a de 200 aritmética. Eu gosto muito de Fibonacci, né, eu acredito que funcione muito bem, principalmente o número de ouro aí, o 61.8, né, que é o ponto ali que a gente tem um ponto máximo ali da movimentação, né, acima ou abaixo a gente pode pensar em tomar posição, né, tanto que quando a gente observa fortes puxadas, né, assim como no setor financeiro, como a gente estava observando, esse ponto, né, de 61.8 é um ponto, o máximo mesmo, né, o mais relevante. Então, eu gosto muito, e as médias são baseadas nisso, né, quando a gente traça uma retração ou um movimento de expansão, ele vai casar com essas médias móveis, tá? Bacana, bacana. Eu particularmente gosto bastante também, tá? Minha vida toda são 20 anos de mercado e dos 20 anos, pelo menos 16 foi utilizando também a razão áurea e nos processos de tomada de decisão. Eu gostei. Temos que bater mais papo, Vinícius. Vou te convidar também depois. Legal, semana né? eu estou convidando todo mundo para vir para o programa Insights, para a gente falar só sobre isso. Técnicas utilizando a razão áurea. Vou deixar o Alexandre lá da produção lá maluco, porque ele vai ter que ter um jeito de compartilhar nossa tela lá para mostrar para o pessoal os nossos racionais. Depois eu vou marcar aqui. Legal. Não, funciona muito bem. O pessoal Beleza? fala, não funciona. Falei, pô, cara, para mim funciona aí faz uns 5 anos que tem dado muito certo essa estratégia aqui, então eu não sei. Fica tranquilo. Isso é que nem política. Cada um tem uma opinião. Análise técnica que nem política, cada um tem uma opinião. Exatamente, é complicado. Bom, agora fica tranquilo que o Daniel daqui a pouco vai trazer a voz do povo para te perguntar bastante. Eu quero que tu utilize bastante aí as projeções de Fibonacci, porque tu consegue nos trazer aqui um cenário do que tu está enxergando, né? Para onde o preço pode ir. Muito importante aqui para nós e para os nossos telespectadores é que qual é a visão? O que pode acontecer com o mercado? Né? Qual é o cenário que tu consegue? Qual nível de preço a gente pode acreditar que o mercado possa ir num possível movimento de alta ou num possível movimento de baixa? Né? Então, eu vou aproveitar que tu é um especialista dessa técnica para que a gente possa enriquecer ainda mais aqui o conteúdo que a gente passa aqui no Morning News. Show, beleza. Estamos à disposição, hein? Vamos que vamos. Vamos lá, já tem pedido aqui já, viu? O Eduardo Pulig, ele tá pedindo aqui BRF. Aliás, está até lembrando aqui, só para o pessoal trazer aqui para minha tela rapidamente, que ontem a gente teve aí uma queda expressiva aí de BRF, com queda de 11,24%. E o negócio não foi bom. Dá uma olhada pra gente aí, Vinícius, o que você vê em relação a isso? Vamos lá. Bom, BRF me pediram ontem também, eu já tinha um estudo feito aqui nela e realmente a situação tá bem delicada, né? Ela vem confirmando aí um possível movimento de uma bandeira de baixa e as quedas são muito fortes, né? Uma queda dessa com um volume dessa proporção, né? Notem aí que é um volume bem acima da média, então realmente estão desovando o papel, né? Estão querendo vender o papel de tudo que é jeito. E o ativo já vinha numa tendência de baixa por todos os tempos gráficos, né? Eu gosto de fazer uma análise aí uma análise fractal, né? De 3 tempos gráficos, seguindo a ideia do Alexander Elder aí de triple screen, e a gente consegue, né, ter essa dimensão melhor. Bom, pelo mensal, o ativo aí também, ó, já sofria aí fazia um bom tempo, né, faz essa cunha, perde, não consegue ganhar a média de 9, pelo semanal, mesma situação.
e agora pelo semanal vem deixando um baita de um candle de baixa, né? Um candle extremamente forte. E o próximo alvo que eu tenho aí, que seria, a princípio, na faixa dos 11,55 e depois na faixa dos R$11, que seria a projeção dessa bandeira aqui, tá? E a gente traçando uma projeção de Fibonacci, a gente tem justamente lá perto também, tá? A projeção de Fibonacci daria aqui a faixa de 11,86 e eu tenho um alvo aqui na faixa de 11,85. Acredito realmente que a BRF possa chegar nesse patamar de preço perdendo a mínima de hoje, tá? E aí, se perder esse 11,55, o próximo alvo fica na faixa dos 10,29. Situação bem delicada pro papel, tá? Legal. E o Charles Correia, ele colocou aqui que ele queria dar uma olhada em Vibra. Vibra, vamos dar uma olhada em Vibra. Isso. Vibra também tinha um estudo bem bacana nela aqui, mas o que acontece com o Vibra agora nesse curto prazo, né? A gente tem um papel consolidado, né? A gente tem um papel trabalhando aí também numa região de caixote, enquanto não desenvolver, né, dos 16,75 aos 19 aqui, a gente não consegue ter uma dimensão de onde o papel está indo, tá? A gente tem as médias flats, né? Todas as médias aqui, ó, trabalhando praticamente aqui juntas. Isso é muito ruim, né, para a gente que trabalha com análise técnica. Então, assim, para o cenário agora, eu vejo aí cautela para o papel, né, precisa desenvolver a partir dos 19 ou a partir dos 16,75, né, se você está comprado, perdendo os 16,75 fica um pouco mais delicado, e aí a gente tem um possível suporte aqui na faixa dos 15,75. E acima, ganhando os 19, a gente precisa voltar a testar aqui a média de 200, né, conseguir ganhar ela para voltar para a faixa dos 21, mas por hora bem lateral, né, aí a gente precisa de uma decisão um pouco melhor dos players aqui nessa zona aqui que está bem enroscada, né, mas tem muita trocação de lote aí, então temos que observar aí. Legal. O Ari Posto, ele colocou aqui que ele queria que você desse uma olhada em CBA, porque ele falou que alumínio está muito estranho. Vamos dar uma olhada aí. Bom, o CBA está segurando aí numa região de suporte também. O papel não tem muito histórico, né? Mas deixou um padrão relativamente legal aí pelo semanal, tá? Se a gente dá uma olhada aqui, a gente tem um martelinho aqui pelo semanal com volume relevante, né? Isso na semana passada. E para agora, o que a gente precisa ter atenção aqui em CBA é confirmar esse rompimento dessa linha de tendência aqui, tá? Confirmando esse rompimento aqui dessa linha de tendência, a gente tem um upside bem interessante aí para o papel. Até a faixa aí da média de 200, que é uma região aí também de resistência, né? Uma região extremamente importante, mas vem aí fazendo um padrão bem interessante, porque ele rompe essa linha aqui, tá? Confirmando, o complicado aqui, na real, é o volume, tá? O volume muito abaixo de média, o volume bem xoxo, e se tratando de uma região de rompimento, né, a gente realmente precisa de mais volume. Não tá feio, tá? A situação do papel é o seguinte, não tá feio, mas precisa realmente fazer um candle um pouco mais expressivo e com volume relevante para voltar aí a buscar a faixa dos 12,25 ali. E vamos aqui, ó, eu gosto de olhar isso aqui, né? Pelo gráfico de 60 minutos, a gente consegue notar já uma reação do papel, né? A gente tem topos e fundos ascendentes, e a gente consegue realmente ver essa reação aí um pouco melhor, né? Consegue ver essa retomada e esse rompimento aqui. Então, precisa continuar, né, nessa movimentação aqui de topos e fundos ascendentes, ou pode até dar uma lateralizada aqui, para quem sabe buscar a faixa aqui dos 12,25, tá? Boa. E também tem aqui, peraí que eu perdi o nome da pessoa, peraí, é o Alex. Alex Wessel, ele tá pedindo para você BB Seguridade. BB Seguridade, vamos lá. Uhum. Bom, BBSE chega aí num ponto de suporte também bem relevante, aí notem até o paviozinho que ele deixa aqui na sessão de ontem. O ativo estava performando super bem,
realmente tomou um chega para lá aí dos vendedores, mas chega numa região de suporte aí que a gente julga ser bem relevante também, tá? A gente tem aqui, além de médias móveis, né, o movimento de expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração. E ele faz isso, né? Ele expande o movimento e agora ele faz uma retração aqui. Se a gente joga, né, um movimento de retração aqui dessa pernada toda, a gente chega aí na retração de 38,8, que caso o preço desenvolva a partir daí, a gente tem uma visão de que a tendência é realmente forte. Então, essa perna aqui, se ela realmente conseguir se segurar aqui, até a faixa dos 50 aqui, a gente consegue ter uma dimensão que a tendência é forte. Então, assim, além, né, de médias móveis, desse suporte de preços e da retração, a gente tem esse viés aí de que se o ativo segurar aqui, ele realmente pode voltar aí para os 4,55% de alta, tá? Na faixa dos 29,90. Legal. Agora eu tenho aqui o pedido do Guilherme Rodrigues, ele quer que você dê uma olhadinha em Neo Energia. O Neo tava bonito, hein? Neo tava bonita, Neo tava bem bonita também. Estava estudando ela semana passada, o papel tem resultado, né? Teve resultado ontem, reportou um resultado bacana a princípio, e tava no movimento aí, num layout bem bonito também, tá? Ó, a gente tinha um movimento de alta aqui, uma correção, né? Uma correção num canal estreito de baixa aqui, né? Um canalzinho bem estreito aqui, e o ativo rompeu esse canal. Não só rompe o canal, né? Como a gente tinha também o rompimento aqui de médias móveis, né, de todas as médias móveis, 9, 27, 55 e 200, além de uma resistência de preço. Então, o papel estava realmente muito bonito, desenvolveu e chegou a andar 2,55%, porém, na sessão de ontem, tomou um chega para lá e caiu bem, né, a gente tem o papel caindo 3,90%. O que eu tenho para hoje é que o ativo não pode perder essa mínima aqui dos 16. Mas como a gente tem a questão de resultado, a gente precisa ver como os investidores vão interpretar isso, né, vão digerir essa notícia aí, porque realmente não vi o balanço na íntegra, né, mas a princípio o movimento estava muito bacana, esse rompimento aqui estava muito bacana, e o papel, né, realmente tem um upside bem legal aí se conseguir desenvolver e ganhar essa máxima aqui da sessão de ontem, né. Aí tem um próximo alvo em 17,33, e depois a gente pode pensar na faixa dos 18,51. Já se a gente perde as médias móveis aqui, né, perde esse suporte dos 16, um próximo ponto relevante seria esse último fundo aqui na faixa dos 15,25, tá? CEMIG também estava com esse mesmo padrão aí de rompimento, né, CEMIG também estava bem forte, Copel também estava bem forte, o setor de energia elétrica deu uma ressurgida das cinzas aí, né, pessoal? Não, você falou de energia, né, e o Rodrigo Zini, ele colocou aqui justamente Copel. Acho que tá pensando da mesma forma que você. Vamos dar uma olhada aí. Copel estava bem travado, né? Copel teve um desenvolvimento aí bem travado nas últimas semanas, chegou até a cair bastante, mas é que também teve a questão de questão política aí, comentários de privatização ou não, e não sei o quê. O Ratinho deu uns comentários lá, mas enfim. O papel desenvolve super bem, né, notem aí essa troca de volume aqui, né, mesmo quando o papel estava caindo, né, a gente tem que entender que o volume não tem cor, né, o volume não é verde porque é compra e vermelho porque é venda, o volume é um só, né, tem que ter 50 pessoas querendo comprar e 50 querendo vender, aí forma o volume, né, enfim, então a gente tem aqui, né, nessa região de suporte aqui do 6,40, um volume muito expressivo, ou seja, muita troca de lote, muita gente tomando lote aqui. E o ativo desenvolve para cima, ou seja, quem estava trocando lote aqui ganhou essa briga aí, né? Os compradores, no caso, ganharam a briga, e o papel chega aqui na resistência de 7,25 e não consegue desenvolver, que é o ponto também crucial aqui para as ações da Copel, tá? Não sei se o nosso amigo aí está comprado ou está vendido, mas eu vejo o ativo aqui dentro dessa consolidação também, né? E precisa realmente, se tiver comprado, enfim, se quiser pegar um movimento mais interessante, precisa romper o 7,30 aqui, para quem sabe buscar a máxima aqui na faixa do 7,76, e abaixo aqui de 6,40 fica um pouco mais complicado, tá? Mas num curto e até médio prazo, a gente tem aí, ó, o ativo trabalhando aqui, ó, lateralidades, tá?
dá para trabalhar muito bem nessas duas pontas, né? Comprando em suporte, vendendo resistência, mas enfim, aí fica para um próximo bate-papo aí, mas o ativo por hora aí desenvolve bem, tá? Deu uma puxada aí desse fundo aí de 15%. Para um papel de setor de energia, essa é uma puxada fantástica. Boa. E a Rosana Meirelles do Vale está pedindo aqui Sanepar, companhia de saneamento aí do Paraná. Essa aí é um caso complicado, né? Essa aí não anda. Essa é complicada, né? É unânime. Mas ela andou, isso, né? Ela aí tá complicada. Eu também tinha um estudo janela aqui. Ela fez uma movimentação de recuperação bacana também, ó. Ela crava aqui na projeção de 80%. Eu trabalho com 80% da expansão, né? Porque a gente tem o 78,6, que seria o número de Fibonacci, mas eu coloco um pouquinho a mais, que eu acho ali que 80% é uma região de realização saudável, né? Sempre quando o preço chega nessa região de 80%, realmente, geralmente o pessoal, na verdade, acaba realizando um pouco de lucro, né? Não espera chegar na faixa do 100. E aí o papel mostra isso pra gente, tá? Ela faz essa movimentação, né? Movimento de alta aí, correção, corrige até 61,8% e volta aí numa puxada bem bacana, consegue formar um pivô. Mas aqui a gente tinha uma média móvel de 200 e dá uma travada no preço também, né? Se a gente tira um pouco o zoom desse gráfico aqui, a gente consegue trabalhar com essa consolidação aqui, ó, como uma região de resistência também, né? Então, assim, o papel segue aí também muito travado por hora, né? A tendência é de alta num curto prazo, mas o longo prazo aí realmente está bem complicado a situação, né? Pelo semanal aqui a gente consegue observar bem isso, né? Deixa eu colocar no gráfico maior aqui. Vou tirar esse estudo aqui. Se a gente olha aqui pelo gráfico semanal, o ativo apanha bastante, né? Ele sobe aqui, ele dá uma reagida depois aí do pico da pandemia, mas ele não consegue, né? Trabalha abaixo de todas as médias aqui e a gente precisa de um candle mais expressivo, né, acima dessas médias. Para mim, Sanepar fica bacana acima dos 19, né, rompendo a faixa dos 19, fazendo o pullback aqui para testar ela como uma região de suporte, aí sim eu acredito que realmente o papel possa ressurgir aí também das cinzas, porque por hora segue bem complicado, tá? Legal. Agora o Rafael, ele tá pedindo aqui Raizen para você. Vamos olhar bem Raizen. Raizen também chega aí num ponto crucial, né? Num ponto aí de suporte relevante. Raizen vem perdendo força, né? Notem em topos e fundos, né, descendentes. A gente vê o ativo sentindo bastante aí, pressão vendedora, não consegue ganhar essa média de 27, que mostra que a tendência de baixa aí está predominando e perdendo essa faixa aqui dos 4,10, né? 4,15 por aí, a gente, na verdade, o preço já está perdendo, né? O preço está 4,9. Então, assim, a gente perdendo esse 4,9 aqui, eu tenho um próximo ponto relevante só ali pelos 3,88. Vamos dar uma olhada aqui pelos 60. Como é que ele está? A gente pode ter aí sim uma possível, né? Um possível respiro do preço, né? Notem aí que toda vez que o preço chega aí no indicador, aqui no fundo do indicador, ele dá uma reagida, né, para cima ou para baixo. A gente chega aí nessa faixa de preço, a gente tem uma região de suporte, o preço realmente pode dar uma reagida. Mas, por hora, aí, se não conseguir se segurar, né, porque o indicador só auxilia a gente, o que mostra é o preço mesmo, né, e a gente consegue observar que os vendedores estão tomando conta. Se não conseguir se segurar aqui, eu vejo só lá pelos 3,90 o ativo, tá? E para cima, por hora, precisa ganhar a faixa dos 4,17. E aí, quem sabe, buscar os 4,27 ali, tá? O Renan Araújo, ele colocou aqui que ele queria saber o que esperar aí de Melius, porque ele falou, saiu um fato relevante ontem sobre uma parceria com o Chubb, com esse Chubb Corporation, né, companhia de serviços lá dos Estados Unidos. O que você espera? Olha, realmente eu não vi essa questão desse fato relevante, mas assim, olhando graficamente, é complicado a gente falar sobre Melius, tá? Essa aqui é toda a cotação do ativo, né, desde que ele tá na bolsa aqui. Ó,
não tem nem muito o que falar, né? O ativo derreteu aí 92% de quem comprou na máxima aqui, tá? Então, assim, realmente, você vai comprar uma expectativa, né? Não sei se você já está comprado, enfim, você vai estar comprando uma expectativa, porque graficamente a gente não tem compra nesse papel, né? Na verdade, você pode comprar, né? Poderia comprar por price action, né? Vou comprar um suporte aqui, estopar curtinho e tentar pegar pequenas movimentações. Mas, realmente, para mim, esse papel aqui é muito complicado, mano. Derreteu 90%, é muita coisa, né? É muita coisa. Não, perfeito. Não, tá certo. O Gilberto Soares está pedindo para você... Não é Taesa, não. É Taurus. Casa 4, boa. Isso. Casa 4, eu gosto do layout que a gente tem aqui, né? Uma briga aqui numa região de suporte. Já até trabalhei algumas vezes, né, nessa região desse suporte aqui. E o ativo precisa mostrar força aqui pra gente, né? Essa faixa aqui que ele se encontra agora é uma região importante. A única coisa que não me agrada por hora é que o ativo já passou para baixo aqui do semanal, tá? O ativo está bem aqui abaixo do semanal e tem bastante pavio, né? Não sei se vocês conseguem observar aqui, deixa eu colocar para cá. É uma região que deixa bastante pavio ali, né? Então, assim, a gente tem bastante briga aqui. E assim, se perde isso aqui, né? Se perde essa faixa aqui dos 16, a gente tem um próximo suporte só aqui na faixa dos 13,20, tá? E para cima tem um upside, só que o volume tá muito baixo também, tá, pessoal? Então, na verdade, não tá tão legal por hora não, tá? Não tá muito legal mesmo. Nossa, o volume tá xoxo aqui. Eu fiz operações por aqui quando tinha volume, agora tá sem volume. Realmente, a gente tem que ficar de olho no volume também, e por hora aí, pensar em compra também é complicado, tá? Comprar só por price action, que não faz nenhum tipo de sentido. Mas se você já está comprado, abaixo dessa mínima aqui, eu já pensaria em stopar o trade, tá? Perdendo essas mínimas aqui, ó, em 15,50 eu pensaria em pular fora, porque realmente, se perde isso aí, você vai amargar um prejuízo ainda maior, né? E para cima, precisa trabalhar acima dessas médias, ou a gente pegar alguma coisa aqui pelos 60 minutos. Só que até pelos 60 minutos, a gente tem o preço aí, ó, trabalhando numa forte tendência de baixa, tá? Ele não consegue trabalhar acima da 200. Ele ganha, mas já devolve, ganha e já devolve. E agora ele fica até meio enroscado aqui por hora, né? O preço subiu e fez esses movimentos corretivos. Eu ficaria de olho pelos 60 minutos, se você quiser tomar uma posição em compra, né? Enfim, ficaria de olho pelos 60 minutos e tentar pegar uma puxada aí de uns 4% para cima da 200. Mas cuidado com esse papel aqui, pode estar num trap aí. Boa, fica a dica aí pro Gilberto. É isso aí, ô Vinícius, tem muitos pedidos aqui, mas a gente já estourou o nosso horário aqui, mas eu gostaria de agradecer a sua participação, se você quiser voltar a sua tela aqui só para dar o tchau, mas muito obrigado aqui pela sua participação, Vinícius, e por favor, volte mais vezes aí para fazer mais análises pra gente. Tá joia, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenha dado uma agregada aí pro pessoal, tenham tido boas visões aí, e é isso, vamos que hoje aí temos fortes emoções, o índice aí dando uma entregada na paçoca aí, 116 mil pontos, vamos que vamos. Valeu, pessoal, fique com Deus. Vai ser um dia difícil. Abraço, Vinícius, até mais. Abraço, valeu, tchau, tchau.